aqui. Eu quero dar um B+ para esses dois irmãos aí, que estão... Se vocês concordam, diga amém. B+ para vocês. Tem espaço para melhora. Bem, esta noite eu serei o Senhor Jubileu 1 e amanhã de manhã o irmão Ed será o Senhor Jubileu 2. Eu tenho o privilégio de tratar desta festa mais maravilhosa que há no livro de Levítico, e é claro, esse é um assunto tão grandioso que é profetizado em Isaías, como veremos, e então, por fim, será cumprido em realidade no livro de Lucas pelo Senhor Jesus em sua primeira vinda. Mas o que temos que ver é que, desde que o Senhor veio, entramos na era do Novo Testamento, que é a era da graça, e veremos que toda esta era é um jubileu longo de 2000 anos, mas até isso não é o final. Quando o Senhor voltar pela segunda vez, quando o Senhor vier pela segunda vez, haverá o jubileu para Israel, e tenho de crer pelos vencedores do Senhor, e por fim isso será consumado na eternidade, na Nova Jerusalém, que será um jubileu eterno. Deixe-me primeiramente passar a vocês a minha tarefa, porque esta mensagem não terá teste, tá certo? Amanhã não há testes. Portanto, eu tenho ciúmes a esse respeito, então eu vou colocar a minha mão aí. Eu quero dar uma tarefa para vocês, para depois do treinamento, depois desse treinamento de 6 dias. Antes de tudo, quando vocês saírem hoje à noite, vocês vão encontrar as folhas de questões para estudo. Eu fiz 3 perguntas ali, que é para explicar ou descrever alguma coisa. Não é para escrever nem explicar. As 3 falam de falar. Então, amanhã, quando vocês estudarem, e eu gostaria que vocês falassem, não meramente estudassem, mas falassem uns para os outros. E no final da mensagem desta noite, vocês verão que não apenas falar, mas, se possível, eu gostaria que vocês cantassem. Não sei como vocês farão isso, mas vocês podem tentar, vocês devem tentar. Vocês podem dizer que cantar... O que é isso exatamente? Bem, se você ler Efésios 5, Colossenses 3, aqueles versículos, irmãos, você descobrirá que cantando, é claro, a palavra de Deus, enchendo-se no Espírito, na verdade, com isso vocês estarão admoestando-vos uns aos outros. Nós, na verdade, nos ensinamos mutuamente e nos exortamos mutuamente com cânticos, com hinos. Na verdade, o que o irmão Lee sempre falava era que os hinos e salmos e cânticos, primeiramente, não são para meramente cantar, mas para falar uns com os outros. Eu acho que na restauração do Senhor, em geral, somos carentes dessa prática, embora ainda haja, ainda há muito espaço para nós progredirmos e sermos aperfeiçoados. Então, pelo menos amanhã, na hora do estudo, vocês falem, certo? Quero lhes dizer que hoje à noite eu sou guiado pelo Senhor, não a dar tanta interpretação para este esboço, porque ele é um esboço bem elaborado, todos os pontos. Quase todos os pontos não precisam de uma explicação, eles são bem plenos, cada um deles, e completos. Isso não significa que eu não vou falar nada, mas eu estou dizendo a vocês que eu vou
depender desse esboço mais do que o normal. Mas quero dar essa tarefa para vocês. Quando vocês todos, depois deste treinamento, penetrarem no jubileu, porque mesmo com estas duas mensagens, vocês tocarão apenas a superfície. Há tantas coisas ali e o irmão Lee realmente entrou na definição, na aplicação e na experiência do jubileu. E há muito mais coisas relacionadas com o jubileu, com mais detalhe, com muito detalhe. Mesmo hoje à noite, absolutamente, essas duas mensagens não haverá tempo para vermos tudo. Portanto, vocês têm de estudar, e no final desta mensagem eu lhes direi por quê. Em 1984, há um livro publicado chamado simplesmente de O Jubileu. Eu vou lhes dizer algo sobre esse livro. Esse livro, na verdade, compreende mensagens dadas em chinês em torno do verão de 1984, um ano depois que o irmão Lee começou a obra de língua chinesa. E ele, naquela época, tinha muito encargo pelo Evangelho e deu, acho que 4 mensagens publicadas naquele livrinho sobre o jubileu. Não é que nunca ouvimos falar do jubileu, mas aquele falar abriu todo esse assunto, pelo menos para mim, como nunca antes. A luz, os detalhes que nos alcançaram ali. Mas mais do que isso, quero lhes dizer que aquelas 4 mensagens têm algo peculiar, que é o fato do irmão Lee ter falado aquelas mensagens pregando o Evangelho. Para nós éramos a audiência. Se você ler aqueles capítulos, você descobrirá que ele estava pregando, o irmão Lee estava pregando o Evangelho do jubileu. Portanto, o falar foi muito específico, não foi uma mera exposição de pontos, é um pregar. E o que vem com o pregar é muito inspiracional. É algo que toca, que move, que convence. E recentemente eu tive que ver isso novamente para estudar, para preparar esta mensagem. E eu vos digo, eu fui salvo de novo, irmão. Vocês querem serem salvos de novo? Depois dessa reunião, vão lá e comprem esse livro. Eu perguntei lá para os irmãos da livraria, quantos livros ainda tem lá? Vocês têm que ter esse livro, irmãos. Número 2. E eu ainda me lembro muito bem que o irmão Lee estava louco, cheio de encargo. E eu fui convocado por ele para servir nessa obra de língua chinesa. E depois das mensagens que ele falou, ele me disse que todo o país precisava conhecer, pelo menos os de língua chinesa precisavam conhecer essas palavras. Eu projetei um folheto onde tudo ali estava tudo ali, com uma caligrafia chinesa muito bonita que eu encontrei, que falava jubileu. Jubileu. Então ali tinha o convite e tudo para as pessoas irem. E eu até hoje ainda me orgulho muito do meu projeto gráfico. Eu sinto dizer que o meu projeto gráfico é muito melhor do que muitos desses que vocês têm hoje aí nessas coisas de chinês aí. Desculpe, eu posso ter secretado algo aqui não tão limpo, não tão puro. O irmão Ron falou de memória. Em Lucas 64 a 69, vocês têm de entrar nisso, não há como não entrar. Essa é uma tarefa para depois do treinamento. Estudo Vida de Lucas, mensagem 64 a 69, que fala do cumprimento do jubileu
mediante o falar do Senhor naquela sinagoga, a leitura de Isaías que ele fez. Então, é claro, vocês têm de estudar o estudo Vida de Levítico, mensagens 56 a 58. Isso é uma tarefa, não sei se vocês vão realizá-la ou não, mas pelo menos eu vou pedir que vocês façam. Se vocês vão fazer, levante a mão. Ok. Alguns de vocês não levantaram a mão. Não posso fazer nada quanto a isso. Vocês vão perder. Vocês vão perder. Vocês não querem perder esse jubileu, irmãos. Por favor, usem algumas semanas, alguns meses para entrar nisso, porque eu tenho o encargo de que na restauração do Senhor precisamos pregar o jubileu novamente. Aos pecadores, com certeza, mas tenho um encargo específico hoje à noite por tantos pródigos, irmãos e irmãs que antes estavam conosco e foram embora. Alguns têm peregrinado, alguns se afastaram, por assim dizer. Há um grande encargo para que eles voltem para os seus bens, para as suas posses, de volta para a família de Deus e sejam libertos e libertados de tudo que os cativou e os distraiu. Eu tenho um encargo profundo por isso, vocês não têm? Há tantos que vocês conhecem, vocês que estão sentados aí, você sabe quem são eles, sabem os seus nomes. Eles precisam do jubileu, eles precisam de uma volta para Deus e para a família de Deus. Agora, como eu vou compartilhar esta palavra hoje à noite, vocês podem ficar surpresos, mas esta manhã, enquanto preparava, eu fui guiado pelo Senhor. Hoje à noite, eu vou cantar esta mensagem para vocês. Eu não coloquei esse esboço, não coloquei música em todos esses esboços, não tive tempo para isso. Mas enquanto eu preparava e passava por ele esta manhã, cântico após cântico, hino após hino, surgiu em mim no inário, dos que estão no inário, especialmente os hinos de evangelização. Eles fluíram de mim. E parece que o Senhor bateu no meu ombro e falou, por que você não canta essas músicas? Eu disse, de fato, Senhor, é isso mesmo? Ele falou, depende de você. Eu falei, tá bem, Senhor. Então, hoje à noite, eu vou intercalar este esboço aqui com cânticos, ok? Número 1, não estou aqui para fazer isso porque é uma novidade, que eu quero ser original, que eu quero fazer algo diferente. Não, nada disso, por favor. Não estou aqui também para me divertir, que eu estou com bom humor hoje, nada disso, irmãos. Absolutamente não é esse o caso, esqueçam isso. Tampouco estou aqui para expor a minha voz sonora, menos do que sonora, minhas cordas vocais que não impressionam ninguém. Eu não estou preocupado com isso. Mas tampouco estou aqui para fazer disto uma formalidade ou uma programação. Não, eu espero que nenhum de vocês sinta isso. Eu sinto que sou guiado pelo Espírito, eu me sinto muito guiado pelo Espírito e, na verdade, eu posso falar desse esboço como um êxtase. Sabe, conhece a palavra êxtase? Quando você entra num estado que é fora da razão, onde você perde o controle de si mesmo. Uma espécie de condição quando você é levado por uma determinada emoção ou sentimento de euforia, de arrebatamento. O seu espírito sente que decolou, que foi elevado, está voando para outro lugar, você começa a ter visões. Em outras palavras, é como um transe. Você começa a ver coisas, ouvir coisas,
que de outra maneira você não ouviria, nem veria. Não, eu não estou falando de uma maneira esquisita, mas certamente algo divino que você toca quando está num estado como esse. Então, hoje à noite espero que nós todos estejamos em espírito, ok? Agora mesmo, certo? E espero que todos vocês limpem a sua garganta, porque vamos cantar um pouco. Vocês estão preparados? Amém? Ok. Então, aqueçam as suas cordas vocais e vamos lá. O jubileu, número 1. Temos 4 dos versículos mais importantes, se vocês quiserem estudar essa questão do jubileu. Eu não tenho tempo, isso aí é uma tarefa de vocês. Vocês leiam quando voltarem. Leiam, resumidamente, Levítico 25, de 8 a 17, que fala desse tipo, dessa tipologia do jubileu, que começou com o ano sabático. O ano sabático, depois de 7 anos, deve haver um sábado para o povo e um sábado para a terra. Até mesmo a terra tinha de descansar. Então, 7 vezes isso, 7 vezes 7 anos, desses 7 anos sabáticos, dá um total de 49 anos. Depois de 49 anos, o povo de Israel era exortado a soar as trombetas de chifres de carneiro. Soar os chifres de carneiro, aquelas trombetas de chifres de carneiro. E eles sopravam, tocavam alto. O outro significado da palavra jubileu é uma espécie de um clamor barulhento, um grito alto. Vocês podem imaginar, quando começava o jubileu, havia aquele mesclar de toques de trombetas, havia o trombetear dos chifres de carneiro e o grito do povo por toda parte. Dá para imaginar isso? Era isso que acontecia. Ninguém estava ali sentado, triste, derrubado, nada disso. Todo mundo pulava, todo mundo estava pulando, todo mundo estava em êxtase, certo? Todos estavam doidos, todos estavam jubilantes. Jubilante vem da palavra jubileu, e exultante, com uma alegria tremenda. É isso que acontecia no 7º mês do 10º dia do mês, que era o dia da expiação. Há muito significado aí também, mas não temos tempo. O jubileu está baseado na expiação do Senhor. Naquele dia, Israel devia proclamar liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. E essa é a verdadeira proclamação de emancipação. Isso é a liberdade por toda a terra, a todos os habitantes. É um jubileu para todos vós, e cada um de vocês voltará, cada um à sua possessão. Esse jubileu, a primeira coisa é que todos os homens, cada um voltará à sua possessão, e cada um voltará à sua família. A possessão e a família. Duas das coisas mais importantes em nossa vida, o que você tem e com quem você está, a sua possessão, a sua posse, é que supre você, que te dá a maneira de você ganhar a vida, que mantém você não apenas vivo, mas dá desfrute. E a família é que traz calor para você, amor, certo? Segurança, proteção numa família. Essas são
as duas coisas que todos os seres humanos anelam ter. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele comereis as uvas das vinhas não podadas. Ninguém semeia, ninguém colhe, é o jubileu santo. É jubileu. Santo será para vós outros. Você deve comer do produto do seu próprio campo para o qual você voltou, e todos deverão receber de volta suas posses, suas possessões. Em Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Boas novas, irmãos, esse é o Evangelho. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Há muitas feridas, muitos machucados. Mas naquele dia, naquela ocasião, serão curados pela unção do Senhor, que é o próprio Cristo. A proclamar libertação aos cativos, dizendo que você está livre. Irmãos e irmãs, vocês estão livres. Alguns estavam na prisão, na cadeia, em cativeiro, há 49 anos, há tanto tempo. E a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e a abrir os olhos, de uma pessoa cega. Isso é um jubileu, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano em que o Senhor aceita todos os pecadores, todos que eram cativos de Satanás, todos que haviam sido vendidos ao pecado, todos que estavam em dívida, todos que estão subjugados por tantas coisas. Esse ano, o Senhor os receberia e os aceitaria, e a consolar todos os que choram. Ele transformou o choro em dança. Você está chorando? Não. O que você está fazendo? Dançando. Você deve ter pensado, será que nós vamos dançar hoje à noite? Não sei se vamos dançar, mas uma coisa eu lhes digo. Vocês vão entrar em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. É uma história fantástica sobre o jubileu. Depois que ele voltou para casa, eles se alegraram. O seu irmão mais velho ficou com ciúmes, porque ele ouviu música e danças na casa. Que tal isso, irmãos? Foi o pai. Nessa casa, a música e a dança. Na verdade, aqui diz mais adiante, referindo-se mais especificamente a Israel, mas a palavra está aqui, a consolar os que choram, pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora vamos ver a história. Em Lucas 4, 16 a 22, o Senhor Jesus chegou a Nazaré, entrou no sábado na sinagoga, começou a ler do profeta Isaías. E ele abriu o rolo e encontrou o lugar. Lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro
e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Depois dele ler isso, ele fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, provavelmente, lentamente, ele começou a falar, a dizer-lhes: hoje, ao me ouvirdes, se cumpriu esta escritura. Isso significa que sentado diante de vós está o ungido de Deus, aquele que tem o Espírito do Senhor sobre ele, sobre si, aquele que foi ungido para anunciar esse evangelho, para proclamar essa libertação, para restaurar a vista e enviar livres aqueles que estavam oprimidos, libertos, declarando o jubileu. Esse é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Essa escritura foi cumprida faz 2000 anos e ainda está sendo cumprida agora. Estamos sentados aqui, certo? Todos nós, porque todos experimentamos esse jubileu. Atos 26, 16 a 19. Levanta-te e firma sobre os teus pés, pois para isto te apareci, para Paulo, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daqueles que ainda te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios aos quais eu te envio. Número 1, para lhes abrir os olhos. Número 2, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Número 3, número 4, a fim de que recebam perdão de pecados. Número 5, e herança entre aqueles que foram santificados pela fé em mim. Um evangelho séptuplo, pleno, comissionado a Paulo naquele dia, para que ele pregasse. Portanto, quando falamos de jubileu, irmãos e irmãs, refere-se ao Evangelho, o Evangelho pleno do Senhor. Por isso, hoje à noite, em certo sentido, estou pregando o Evangelho. Amém? E também vou ajudá-los a pregar esse Evangelho. Sinceramente, irmãos, quero ver, a partir de agora, toda a restauração em toda a terra, pregando o jubileu. É isso que este mundo precisa agora. Estão todos oprimidos, não estão? Estão todos cegos, não estão? Estão todos doentes, não estão? Estão todos pobres, não estão? Eles precisam do jubileu. E vamos pregar esse jubileu. Número 1, no ano do jubileu, em Levítico 25, de 8 a 17, é relatado como uma profecia em Isaías 61, de 1 a 3, e é cumprido em realidade em Lucas 4, 16 a 22, já vimos isso. No ano do jubileu havia duas bênçãos principais. Não se esqueçam, duas bênçãos principais. Número 1, cada homem retornar à sua propriedade perdida. E número 2, a libertação da escravidão. De certa maneira, algumas dessas pessoas, na verdade, neste caso, não meramente os israelitas, mas todos os homens que já viveram e que viverão, perderam a sua propriedade, sua possessão, e a proclamação do jubileu significa que eles retornarão à sua propriedade perdida. Isso é o número 1. Número 2, todo ser humano
descendente de Adão, está em escravidão de Satanás, do pecado, da morte e muitas outras coisas malignas, pecado, a concupiscência. E a proclamação do jubileu é que eles serão libertos da escravidão. E isso não é meramente curar você um pouquinho. Não é meramente curar. É emancipar você, libertar você dessas coisas. E até mesmo do poder dessas coisas. E vamos ver isso amanhã. Amém? No ano do jubileu, todos que haviam vendido a sua propriedade, sua herança da boa terra, retornavam a ela sem pagar nada para redimi-la. E todos que haviam vendido a si mesmos como escravos, ganhavam novamente a sua liberdade e voltavam às suas famílias. Vocês não estão felizes com isso? Estou pregando para vocês. Isso é o Evangelho. Todos recebemos uma porção da boa terra que é Cristo, que é exatamente Deus em Cristo como o Espírito, mas de certa maneira perdemos. A propósito, deixe-me dizer o seguinte: Deus nunca deixou o homem é que deixa Deus. Portanto, esse Evangelho, santos, o homem deve voltar à sua possessão, à sua propriedade, ou seja, voltar para Deus. O correto é que você tem de voltar sem precisar pagar nada. De acordo com a lei, aquilo que você vendeu ou perdeu, você deve pagar para ser restituído. E há ordenanças aqui. Há prescrições de como fazer e até mesmo quanto pagar. Mas neste caso, no 50º ano, nesse caso, com relação à salvação do Senhor, à sua redenção, esse preço já foi pago. Amém? Quando na cruz ele disse, está terminado, significa que a morte limpou. Pode voltar, é tudo teu. Você perdeu as suas propriedades para quê? Você perdeu para o banco. Você perdeu o seu imóvel para o banco e não tem um centavo para comprar de volta. E aí, o Senhor fala, pode voltar que aquele imóvel é seu novamente e você não precisa pagar nada. Não apenas isso. Se estivermos, nós que estávamos vendidos em escravidão, nós voltamos para nossa família e não temos que pagar nada. 2, retornar à sua propriedade e ser liberto e retornar à sua família, significa que no jubileu do Novo Testamento, os crentes retornaram a Deus como sua propriedade divina que havia sido perdida, foram libertos da escravidão e retornaram à igreja como sua família divina. Amém. Irmãos e irmãs, nós fomos restituídos a Deus, que é a propriedade ordenada para o homem. Quando Deus criou o homem, por causa da queda, o homem deixou Deus, o homem perdeu Deus. E há o jubileu, uma provisão para que esse homem volte ao próprio Deus, como sua provisão divina que havia sido perdida, e ao mesmo tempo seja liberto de todo jugo. O cântico que veio a mim quanto à libertação da escravidão é: chained like a slave, I struggled in vain.
but I receive a glorious freedom when Jesus broke my fetters in twain. Que liberdade maravilhosa, não mais pecado a me prender. Glorioso, hoje e sempre, meu há de ser. Hino 310, irmãos. Que liberdade maravilhosa, não mais pecado a me prender. Cristo libertador glorioso, hoje e sempre, meu há de ser. Irmãos e irmãs, meu há de ser, ele é meu, ele é seu. É ou não é? Deus é seu? A sua posse hoje, ele é a sua propriedade hoje, aleluia. Give up the world, he is the one you require. What you receive this glorious bride, never the red you desire. He is so rich, he is so rich, he can fulfill all of your needs. He is so good, he is so sweet, all your desire, he exceeds. That's our possession. Isso é a nossa propriedade, é Ele. Ele, é o hino 1025, irmãos, hino 1025. Jesus, Cristo, Deus triuno, Espírito Santo, Ele é a nossa propriedade, amém? Tão rico, tão pleno, tão bom, tão doce, todo desejo excederá. Aleluia! A propósito, eu não estou aqui para vencer, para ser melhor que o irmão Dick Taylor. Eu quero falar uma palavra para o Dick Taylor, ele deve estar ouvindo agora pela internet. Dick Taylor, como é que você vai, irmão? Sentimos a falta do seu espírito, da sua presença aqui no nosso meio. Todos digam louvado seja o Senhor por irmão Dick Taylor. Espero que ele seja encorajado. Eu vou cantar mesmo que ele não esteja aqui. E eu já li o item 2? Já. Esses versículos, vocês têm que ver aqui em Efésios 1, sobre o penhor da herança que recebemos. Fomos selados com o Espírito Santo quando fomos salvos inicialmente. Essa herança que nos garante a redenção da possessão, da propriedade adquirida. Tudo isso se refere ao Deus triuno como a propriedade única do homem, até mesmo a sua herança designada aqui, que nós havíamos perdido, mas graças a Deus, pelo Evangelho da salvação, quando cremos hoje, podemos ser restituídos à nossa herança novamente, para o louvor da sua glória. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade vos libertará. Letra B. No tipo do Antigo Testamento, o jubileu durava 1 ano, mas no cumprimento, ele se refere a toda a era do Novo Testamento, a era da graça, a era que ainda estamos, como o tempo em que Deus aceita os cativos pelo pecado que retornaram, e quando os oprimidos sob a escravidão do pecado desfrutam a libertação da salvação de Deus. Que significa graça?
Graça significa o Deus triuno, certo? Em Cristo, tornando-se o nosso desfrute, sendo tudo para nós e fazendo tudo por nós. Esta é a era na qual estamos e esse é o cumprimento do jubileu. Precisamos gritar: graça, graça! Isso é o jubileu, cheio de graça. Quando o Senhor falou aquelas coisas, e prestamos atenção, falamos: puxa vida, que palavras de graça saem desse homem. Em 2 Coríntios 16:2, no tempo aceitável te ouvi, no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo muito aceitável, eis agora o dia da salvação. Irmãos e irmãs que vieram para o teste, vocês são aqueles que estão no último ano da universidade ou que recém-formados, certo? Eu vos encarrego, ao voltarem para a sua escola, para a faculdade, perdão. Eu estou em transe, me enganei, voltem, não esperem, preguem o jubileu para os seus colegas de classe. Não importa em que escola você está, mesmo que você esteja em Harvard, o povo de Harvard também precisa do jubileu, assim como as pessoas que estão na faculdade de Orange Coast. O desfrute do jubileu pelos crentes na era da graça, seu desfrute de Cristo como a graça de Deus para eles, resultará no desfrute pleno do jubileu no milênio e no desfrute pleno na Nova Jerusalém e no novo céu e nova terra. Temos esses versículos maravilhosos. João capítulo 1 diz: da sua plenitude todos recebemos graça sobre graça. Graça e realidade vieram por Jesus Cristo. Romanos 5,17. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus, de um só, Jesus Cristo. Amados santos, não é maravilhoso isso? Não é impressionante isso? Louvado seja o Senhor. Continuou. Após 1000 anos com meu Deus, brilhando com fulgor, terei mais anos e sem fim para lhe cantar louvor. Hino 313. Do dia em que fomos salvos até a Nova Jerusalém na eternidade estaremos cantando esse hino. Amém? Hino 313. Algarismo Romano 2. O ano do jubileu é a era de Cristo como graça dispensada a nós para o nosso desfrute por meio das suas palavras. Todos que pregam o evangelho, todos vocês, arautos, têm graça, assim como o Senhor, a graça seja derramada sobre os seus lábios. Somos a extensão desse Jesus, que a graça esteja nos nossos lábios. Vamos, todos os santos, em todas as igrejas, saiam e preguem o jubileu do Novo Testamento. É uma era de êxtase para a nossa salvação. Já falei o que é êxtase. Não é que você fica maluco. Êxtase é
é uma condição indescritível na qual você se encontra depois de muita oração, depois de contatar o Senhor profundamente. Você se perde, você está num lugar que você nunca esteve e ouve coisas, sente coisas. Você está tanto com o Senhor, tão próximo ao Senhor. Isso é um transe. Vejamos um pouquinho isso, letra A. A era do Novo Testamento é uma era de êxtase. É uma era de êxtase, de grande alegria, de uma alegria arrebatante, de um transporte divino. E você é transportado para um local desconhecido. Todo cristão precisa ter essas experiências. Aqui diz que a era do Novo Testamento é uma era de êxtase e um cristão é uma pessoa em êxtase. Significa que se você não está em êxtase, você não é um cristão padrão. Às vezes, eu vejo alguns santos, sinto muito. Eles são tão incrivelmente sóbrios. Tão sóbrios. É melhor não falar demais. Senão vai sair mais secreção aqui. Irmãos e irmãs, cada cristão padrão deve ter ocasiões de êxtase diante de Deus. Posso lhes dizer que eu tive inúmeras situações como essa. A mais recente foi mais ou menos um mês atrás. Acreditem se quiser, eu estava levando o meu cachorro para caminhar. Você pode entrar num êxtase levando o seu cachorro para caminhar. Eu estava caminhando, mas na verdade eu estava orando. Estava ali perto de onde eu moro, tem um morro, estava subindo o morro com o meu cachorro, andando com o meu cachorro, mas o tempo todo eu estava orando profundamente, tocando o Senhor a respeito de algo, de uma maneira muito profunda. E quase como de repente, eu fui transportado, esqueci do cachorro, esqueci de tudo, esqueci que rua que eu estava, que estrada que eu estava. Eu estava tão próximo ao Senhor, e o Senhor falou comigo algumas palavras específicas, que eu não posso contar para vocês. Mas o Senhor falou comigo pessoalmente, diretamente, intimamente, de uma maneira, num momento muito oportuno, respondendo alguns dos meus pedidos, dos meus clamores a Ele sobre um determinado assunto. Irmãos, isso não deve ser incomum. Isso deve ser a nossa porção, a nossa experiência. Mas temos de orar, temos de invocar o Senhor profundamente. Nós devemos suspirar na presença dEle, até mesmo gemer para tocá-lo profundamente. Como o irmão Ron compartilhou, não é comer de uma maneira genérica, mas realmente absorver, assimilar, receber, tocar o Senhor. Quando você está nesse tipo de desfrute de Deus, você está num transe, num êxtase. Esse é um sentimento indescritível. Se é alegria, o que é, eu não sei, nem eu sei. Restaura-me a alegria da tua salvação. Deus é a minha grande alegria. Pedro falou, aquele que não vistes, vocês amam aqueles que vocês não viram, com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos e irmãs, uma maneira de estar num transe é amar o Senhor, amém? Não fale apenas uma vez para o Senhor, eu te amo. Isso não basta. Quando você vai namorar uma moça, você não fala só uma vez, eu te amo. Você tem de continuar falando, certo? Dizendo isso. E dizendo isso. Aham. Até que haja uma reação, uma resposta. Ou a resposta. Alguns de nós, Senhor Jesus, eu te amo. Começa a olhar para o lado. Qual que é o reavivamento matinal de hoje mesmo? Vamos ler então. O Senhor quer um beijo, irmãos. Você está preocupado com
com o revivamento matinal, o Senhor fala, ó, meus lábios estão aqui, não estão ali. Pelo menos me dá uma beijoca. Temos de falar repetidamente ao Senhor, Senhor, eu te amo, eu realmente te amo, Senhor. Senhor Jesus, eu te amo. Te amo de todo o coração, Senhor, toda a minha mente, toda a minha força. Eu te amo, Senhor. Eu lhes digo, você fala isso, você declara isso, e veja o que acontece. Eu acho que muitos de nós sofremos de um problema, que nós tocamos o Senhor só pela metade, não vamos até o fim, nós damos um toquezinho e voltamos. Não, isso não é bom. Temos de entrar totalmente no Santo dos Santos. Mergulhe na presença do Senhor, irmãos. Isaías 12. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação, e naquele dia direis, louvado seja o Senhor, vós com alegria tirareis com alegria águas das fontes da salvação, e direis, graças dai ao Senhor. Hino 1340. 1340 no nosso inário. Aqui esse hino não fala para fazer, para entoar, mas fala aqui de fazer um barulho de alegria. Irmãos, gritem agora aleluia ao Senhor. Aleluia! Exulta e clama. Porque quando voltarmos para a vida da igreja, volte exultando e clamando e cantando, gritando mais. Clamando, exultando. Amém? Alguns de nós somos muito... Nós, quando vamos ficando mais velhos... Oh, quão grande é a salvação! Hino 1065, irmãos. Hino 1065. Nem pecados, nem morte, inimigos, má sorte, nem o mundo bem forte podem me prender. Cantarei, aleluia, cantarei, aleluia, cantarei, aleluia. Cristo me salvou. Cantarei, aleluia. Vocês cantarão também? Cantem, aleluia, aleluia. Eu vejo agora muitos rostos sorridentes. Ninguém pode falar aleluia sem sorrir.
B. Jubileu significa não ter preocupação ou ansiedade, apreensão ou angústia, não ter nenhuma falta ou carência, nenhuma doença ou calamidade e nenhum tipo de problema, mas ter todos os benefícios. Portanto, todas as coisas são prazerosas e satisfatórias para nós e somos libertos da ansiedade e ficamos à vontade, empolgados e exultantes. Amados santos, o jubileu é libertação da ansiedade. Alguns de nós, até agora, estamos muito ansiosos. Você precisa cantar, ser jubilante. Você precisa desfrutar o Senhor. Precisa esquecer da sua ansiedade. Isso é libertação. Libertação do jugo. Alguns de vocês ainda estão subjugados agora mesmo. Você pode ser liberto. Deus já proclamou a emancipação. Você está livre. Você está livre. Não ouse voltar para a cela, para o calabouço. O Charles Wesley, ele cantou, como é que é? Letra C. Temos de receber o Senhor Jesus como verdadeiro jubileu em nós. Se o tivermos, o jubileu é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Se o tivermos, teremos Deus como nossa propriedade e poderemos ser libertos da escravidão do pecado e de Satanás, para ter a verdadeira liberdade e descanso. Não só liberdade, mas também descanso. Todo mundo fica aí reivindicando seus direitos inalienáveis. A liberdade, felicidade. Eu lhes digo, Estados Unidos não é assim. Não é os Estados Unidos, é o jubileu, irmãos. O Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você ainda está sobrecarregado esta noite, se esforçando tanto para guardar a lei, para fazer isso, fazer aquilo? A palavra do Senhor é, vinde a mim, vinde ao jubileu, e eu vos darei descanso. 1. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador e vida, Ele entra em nós para ser o nosso jubileu. Mas se não permitirmos que Ele viva em nós e se não vivermos por Ele, não estaremos vivendo no jubileu na prática. Portanto, irmãos, o jubileu não é uma coisa que ocorre de uma vez para sempre, quando você foi salvo. O jubileu é o nosso viver. Devemos viver o jubileu o tempo todo. A única maneira de fazer isso é permitir que o Senhor viva em nós e nós vivamos nele. Se o nosso coração estiver posto em qualquer pessoa, coisa ou assunto que não seja o Senhor, isso é idolatria e o fim é desgraça. Uma coisa que pode nos impedir do jubileu é a idolatria. Coisas, pessoas, assuntos que são substitutos para Deus, que substituem Cristo em nosso coração. O fim disso tudo é sempre desgraça. Desgraça. Deus considera isso como idolatria, prostituição com relação a Deus. Portanto, hoje, temos somente Cristo no coração. 3. Se permitirmos que Cristo viva em nós e vivermos por Ele, tudo será para nossa satisfação. Do contrário, tudo será um problema e não um jubileu. Sabe por que há tantos problemas? Porque, de alguma maneira, perdemos o jubileu temporariamente. De manhã, você estava desfrutando o Senhor, vivendo o Senhor. Cristo vivendo em você, você se sente tão satisfeito. Às 10 horas da manhã, acabou o jubileu. Vocês entendem o que eu estou falando? Precisamos permanecer com o Senhor, permanecer nele, ser um com Ele, numa comunhão interminável com Ele. This life has free.
a joy to me, and bitter sorrows and its woe. Hino 348, irmãos. My Jesus here to know. Oh, hallelujah. Na terra ou mar, qualquer lugar, pois onde estiver meu rei, seu rico gozo ali terei. Me era terra triste viu, até que Cristo me sorriu. Seu gozo teve início em mim, um gozo pleno que é sem fim. O que desfrute Cristo dá, na terra ou mar, qualquer lugar, por onde estiver meu rei, seu rico gozo ali terei. Onde Jesus está, ali está o jubileu. Letra D. Tudo pode ser satisfatório para nós somente após ganharmos o Cristo todo inclusivo como nosso desfrute. Não são pessoas, questões ou coisas exteriores, mas Cristo em nós que nos capacita a sermos calmos. Até ser calmo é um sinal que você está desfrutando o jubileu. Você não está triste, não está irritado, Você está calmo, livre de preocupações. Como pode-se viver assim? Paulo falou em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Há uma frase antes disso, que é, o Senhor está próximo. Não é que Ele está próximo no tempo, mas também no espaço, na distância. Ele está dentro de você, o jubileu está dentro de você. O Senhor está próximo, portanto não temos de estar ansiosos. E Paulo disse que em todas as situações aprendi a estar contente. Ele aprendeu o segredo é o jubileu, estar no Jesus jubileu. Que tal isso? Jesus jubileu. Vamos chamá-lo agora. Oh, Jesus jubileu! Irmãs, invoquem. Oh, Jesus jubileu. Irmãos, oh, Jesus jubileu. Amém. Nós já cantamos aquela música. Ele é tão rico. Sim, já cantamos. Há uma estrofe. O hino 1025. Hino 1025. Ele é tão rico e tão pleno, Ele é, todas as carências suprirá. Cristo é tão bom, tão doce é, todo desejo excederá. Algarismo Romano 3. A proclamação do jubileu em Lucas 4 governa o pensamento central de todo o Evangelho de Lucas. Portanto, isso não é meramente uma proclamação pelo Senhor no capítulo 4 e acabou. Todo o livro de Lucas trata do Evangelho do Salvador homem, como esse jubileu, tendo o jubileu como seu pensamento central. E a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, é uma excelente ilustração do jubileu. Eu sou grato ao irmão por ter colocado isto aqui nesse esboço. Essa parábola específica do filho pródigo é uma tremenda descrição do desfrute do jubileu. Não preciso voltar para a história, todos vocês conhecem, mas por favor, quando vocês voltarem, leiam novamente, cuidadosamente, essa parábola. Com essa visão do jubileu, vocês vão ver muito mais. Letra A. O filho pródigo deixou a casa do pai. Esse é o pecador.
Adão, ele foi feito à imagem de Deus, ele era um vaso para conter Deus, ou seja, ele deveria ter Deus como a sua propriedade e herança. Ele foi projetado assim, mas ele deixou, ele se envolveu com todo tipo de coisas, e não apenas isso, no processo, ele perdeu tudo e teve que vender-se a si mesmo no final. Quando você perde tudo, se você tem algum vício, você começa a vender tudo que você tem e por fim vende a si mesmo. Para quê? Para pagar pela sua sobrevivência, pagar pelo seu vício, pagar pelo seu estilo de vida. Não é isso que acontece hoje, por toda parte? Portanto, o que ele fez? Ele tinha uma herança. Ele disse para o pai dele: pai, dá a minha parte da minha herança, me dá a minha parte da herança, a parte que me cabe. O pai então deu para ele, e ele foi embora para um país distante, gastar tudo de um viver extravagante. Ele dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. E quando ele voltou, o filho dele falou: esse seu filho gastou tudo com prostitutas. Ele viveu de uma maneira dissoluta, dissipou tudo, e depois que ele gastou tudo, ele se uniu a outras pessoas ali, e essas pessoas o enviaram para alimentar porcos. Ele se vendeu, uma espécie de escravidão ali. Ele era um servo, pelo menos, ali, para alimentar porcos. E ele comia a comida dos porcos, não tinha nada para comer. Foi aí que ele caiu em si. Claro, sabemos que isso é devido ao espírito, sabem? A mulher que estava varrendo ali procurando uma moeda. Fala do espírito que busca. Ele caiu em si mesmo e falou: o que estou fazendo aqui? Até os servos do meu pai têm pão, mas eu estou morrendo aqui de fome. Eu vou voltar e dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E vocês conhecem o resto da história. Ele voltou, o pai o viu. Ele não viu o pai, foi o pai quem o viu voltando. O pai o viu primeiro. E o pai, movido de compaixão, correu. O único lugar na Bíblia que diz que Deus correu. O pai correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou afetuosamente. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, não deixou ele falar mais nenhuma palavra, falou: trazei depressa. Nessa parábola tudo é rápido. O pai correu, os servos correram, depressa, trazei a melhor roupa, vestiu com ela. Põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nada alegra tanto o pai quanto ver a volta de um pródigo para Deus, para ele. Louvado seja o Senhor. Letra A. O filho pródigo deixou a casa do pai vendendo as suas propriedades e a si mesmo. O conteúdo de um vaso é a sua propriedade, e o homem é um vaso de Deus. Portanto, se o homem não tem Deus como sua propriedade e desfrute, ele é vazio e pobre. Você pode encher-se com todo tipo de coisas, mas você estará vazio e pobre. Basta ver nas notícias. Um sujeito que era um multimilionário, mega milionário. É um sujeito em Seattle, é a pessoa mais rica
Aí o que era o mais rico e se tornou o número 2. Aí outro mega milionário na área da Baía de São Francisco era um dos principais investidores nos Estados Unidos e no mundo e passou a ser o número 3, ele era o número 2. Eu estou falando aqui de dezenas de bilhões de dólares que essas pessoas têm. Amados irmãos, você pode ter tudo isso. Você é rico ou é pobre? Deus é a nossa propriedade. Eu lhes digo, você não pode levar isso para o túmulo. Você não pode levar essas coisas para o túmulo. Deus é a nossa porção duradoura. O Senhor é a porção da minha herança. Tu guardas a minha herança. Qualquer um neste mundo que não seja Cristo é uma pessoa que não faz parte da comunidade de Israel, estranho, sem esperança no mundo e sem Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Esses homens ricos precisam do jubileu. 2. Adão perdeu sua porção do desfrute de Deus quando não tomou a árvore da vida. Todos os incrédulos do mundo perderam Deus como sua propriedade e desfrute e venderam os seus membros ao pecado, a fim de se tornarem escravos do pecado. Leia as referências. Fala, eu sou carnal, vendido ao pecado, meus membros são vendidos à impureza. Romanos capítulo 7. Essa é a condição de um pecador vendido ao pecado. Número 3. A vida humana não é nada além de labor e tristeza e logo passará. A verdadeira condição da vida humana é vaidade de vaidades, vazio de vazios, correr atrás do vento. Não tenho tempo. Isso está em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1. Não é aqui. Amém? Tudo é vão, tudo é vão, tudo é vão, tudo é vão. Sim, tudo é vão. Mas ouçam, há uma outra estrofe. Cristo fora, tudo é vão. Cristo dentro, tudo é ganho. Todas as coisas são vãs. Somente Cristo é ganho. É o hino 1080. Ano 1080. Hino 1080. A vida humana não é nada além de labor e tristeza, e logo passará. O povo caído não tem uma verdadeira habitação, eles estão à deriva e vagando sem casa, porque Deus é a verdadeira habitação do homem. Você é recebido pelo Pai dessa maneira. Você tem não apenas o bezerro, o novilho cevado em você, mas você está de volta para casa, tem todos os seus parentes. Hoje, os problemas das pessoas não é que apenas elas estão pobres, estão vazias, elas estão famintas, mas também estão peregrinando, sem teto, sem casa. É isso que eles buscam. Na redenção, Deus é a nossa propriedade para o nosso desfrute. Ser salvo é retornar à nossa herança, retornar a Deus, voltar a Deus e desfrutá-lo novamente como a nossa propriedade. Ser salvo é ganhar Deus. Quando temos Deus, temos tudo. Sem Deus, não temos nada. Agora só.
Deus se tornou a nossa porção bendita em Cristo, mas muitos cristãos estão infelizes e são como luz que não brilha, porque eles não ligam o interruptor ao tomar Cristo como a sua propriedade. Nós podemos ter o Senhor, podemos ter todas as suas riquezas, temos Deus em nós, mas podemos ainda, na experiência, estar separados da sua vida, alienados da sua vida, não ligando o interruptor, não o amando de coração, não exercitando o nosso espírito para contatá-lo profundamente. Podemos também estar numa situação de trevas. Na verdade, a melhor porção do jubileu não é nossa nessa ocasião. C. O fato de o pai aceitar o filho e o retorno do filho ao seu pai, à casa de seu pai, foram o ano do jubileu para o filho, o ano da graça. Deus em Cristo tornou-se o novilho cevado para o desfrute dos filhos pródigos arrependidos que retornaram. Isso corresponde a Levítico 25, 11 e 12, que diz que o povo não deveria semear nem colher no ano do jubileu, mas somente comer e desfrutar. Uma vez que nos arrependemos e voltamos a Deus, recebendo o Senhor Jesus, obtemos Deus interiormente, e esse é o começo do jubileu, do nosso jubileu. Não somos os servos contratados do Pai, mas os seus filhos jubilosos, e podemos desfrutar Deus continuamente como a nossa propriedade, desde agora até a eternidade. Hino 223. 223. Tua plena salvação. Abram o hino 43 e cantem as estrofes 2, 3 e 4. Vamos terminar essa mensagem com o hino 43. Estrofes 2, 3 e 4. Vamos cantar para o nosso amado Pai. Vamos cantar de pé. Como pródigos outrora, vivendo em dissolução, mas a graça abundante nos salvou da perdição, e vestidos de justiça, para tua mesa está a riqueza desta graça. Vamos tu e nós gozar. Pródigo perdoaste, nos beijaste com amor, imolaste o novilho, saciando o pecador, e ouvimos tu dizeres: alegrai-vos como eu, pois achado foi meu filho, que morreu e reviveu. Abba, Pai, te adoramos e
as hostes lá no céu, em nós vem maravilhas do amor e graça a Deus. Muito em breve estaremos ante o trono teu, e então juntos nós proclamaremos teu amor na redenção. Vamos usar um minuto para clamar, gritar, louvar, cantar e orar uns com os outros.